dias, e daqui uns dias nós vamos fazer realmente todos os dias uma live ou duas aqui no canal. E falamos muito nas lives praticamente sobre oração em línguas, que tem muita coisa para falar, mas falamos de dons espirituais, falamos de muitas coisas, mas o foco principal nessas últimas lives, há 2 meses, nós estamos falando sobre oração em línguas. Então, se você gosta desse assunto sobre oração em línguas, não é inscrito no canal, se inscreva e também dê o like. Queremos que pelo menos essa live alcance 100 likes no mínimo, para esse vídeo, essa live alcançar o maior número de pessoas. Hoje nós vamos estar fazendo 7 orações, 7 transferências de unção aqui nessa live. E nós temos falado e Deus tem operado de uma forma sobrenatural. Graças a Deus tem chegado muito testemunho de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, pessoas que estão recebendo transferência de unção, pessoas que estão sendo ativados, sinais como azeite, pó de ouro, que eu vou explicar isso no final. Pessoas estão sendo tocadas, graças a Deus, através das lives, através do nosso programa Podercast e através do novo programa que nós começamos também aqui no canal, Semeando Vida no Espírito, que também nós vamos estar falando daqui a pouco sobre isso, sobre esse novo programa. Então, Deus, graças a Deus, tem abençoado vidas através da nossa rede social, através do YouTube, através do nosso canal. Pessoas estão sendo abençoadas. E eu estava meditando sobre isso, como Deus realizou. Eu tenho quase 30 anos de caminhada nessa jornada, aprendendo com Deus, experiências com Deus, e através de outros homens de Deus, com as nossas conexões, com amigos, pastores, nós temos aprendido muito e nós estamos passando tudo para os irmãos, tudo aquilo que Deus tem falado. E eu estava meditando isso, que Deus prepara pessoas, conexões, Deus prepara live, Deus prepara livros, Deus prepara momentos na nossa vida para acontecer transformações. Tem coisas que precisam acontecer na nossa vida para mudar a nossa história, nosso destino. Quantas vezes Deus levantava um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu precisava ouvir, aprender, para estar endireitando o meu rumo, o meu caminho na minha jornada, ou um livro, ou um programa no YouTube, uma mensagem no YouTube, uma live, um podcast que trouxe direção para a minha vida. Muitas vezes é uma mensagem, eu sou do tempo ainda da fita cassete, aqueles que é mais antigo, fita cassete, tinha o vídeo cassete que era com imagem e a fita cassete que era só o áudio. Quantas vezes eu fui edificado ouvindo uma mensagem numa fita cassete ou num vídeo cassete. Muitas vezes, muitos pastores, muitas pastoras, muitos homens de Deus, que Deus usou para trazer uma edificação, uma transformação. E é isso que Deus faz. E graças a Deus, Deus está usando esse canal, Deus está usando as lives desse canal, Deus está usando o nosso programa Podercast, e também vai usar esse novo programa que nós começamos, Semeando Vida no Espírito. Graças a Deus, Deus está tocando pessoas. Então nós vamos estar fazendo nessa live 7 transferências de unção. Nós vamos estar orando para acontecer transferência de unção, e também nós vamos deixar as duas últimas que eu preciso estar falando de uma forma mais específica, mas durante a live eu vou estar liberando orações, eu vou estar liberando para você estar sendo tocado. Mas é interessante que nós temos falado sobre a oração em línguas, e é muito importante você entender isso. A oração em línguas vai trazer para você uma construção e também um autoconhecimento. Existe uma falsa autoimagem muitas vezes na vida da pessoa. Isso tem a ver com ministério. Vou dar alguns exemplos para você entender na questão de ministério. Tinha um irmão que ele queria pregar na igreja, ele era autoridade, ele era presbítero, e como ele era presbítero, ele falava: ó, pastor, você tem que dar oportunidade para pregar. Mas ele não tinha um dom de pregar, ele tinha mais ou menos o dom de ensino, mas mesmo assim o ensino dele era cansativo. E ele achava que eu não dava oportunidade para ele, porque às vezes a pessoa acha que o pastor está com medo, ou está com ciúme, ou porque não quer dar, ou está com...
Mas só que na verdade eu não dava oportunidade para ele porque eu via que ele não tinha um chamado para pregar. Quando eu sou pastor de uma igreja e eu vejo que a pessoa tem um dom de pregar, eu fico feliz. Pelo contrário, eu incentivo a pessoa a pregar. Quantas pessoas começaram a pregar pela primeira vez no meu ministério, que eu dou oportunidade, eu gosto de dar oportunidade quando eu vejo que a pessoa tem um chamado para pregar. Mas ele não tinha, e ele insistia para pregar, mas ele não percebia que a igreja não recebia a palavra dele. A igreja ficava cansada. E alguns irmãos chegavam para mim: pastor, não dá mais oportunidade para o irmão tal, não dá mais oportunidade para ele. Muitos irmãos falavam isso para mim, e ele não percebia isso, que a mensagem dele, o ensino dele, não era uma pregação e era cansativo, mas ele não percebia. Então, o que ele precisava? Ele precisava ter uma autoimagem de si mesmo, que ele não foi chamado para fazer aquilo. Outro fato que aconteceu: eu conheci uma missionária em uma região que eu fui, que ela era uma grande ganhadora de almas, ganhava muitas vidas, mas só que ela estava na frente como pastora da igreja, e ela estava na frente liderando a igreja, e aí na hora de liderar a igreja ela não tinha paciência, e porque ela foi chamada para ser evangelista, para ganhar almas, e aí ela não tinha paciência, as pessoas saíam da igreja ferida, machucada. Tem muita gente que está na posição de pastor, mas só que ele não foi chamado para ser pastor. Às vezes ele foi chamado para ser um evangelista. Então ele precisa ter uma autoimagem do seu chamado, do seu propósito, que Deus escolheu na vida dele. Então a oração em língua vai trabalhar nessa autoimagem, e eu falando da autoimagem ligado ao ministério, mas isso tem a ver com tudo na nossa vida profissional, na nossa vida emocional. Quem eu sou? O que Deus fez na minha vida? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu me achava burro. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu pensava: sou burro mesmo, sou burro mesmo. Era uma autoimagem negativa de mim mesmo. E aí depois Deus foi corrigindo essa autoimagem. Eu não sou burro, eu sou um filho de Deus. Eu sou especial, igual você é especial. Então, às vezes, a pessoa tem complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de vários tipos, traumas que existem dentro dela por causa da autoimagem. Às vezes, ela cresceu, o pai ofendendo ela, falando: você é burro, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Talvez ele cresceu em um lar violento e ouviu o pai e a mãe falar isso, e ele tem uma autoimagem negativa, igual uma pessoa. Uma vez eu vendo uma reportagem que era muito bonita, fisicamente ela era bonita, mas ela se achava feia, porque ela tinha uma autoimagem dentro dela que foi construída desde a infância como se ela fosse feia, e ela é uma pessoa muito bonita exteriormente. Então, quando você começa a orar em línguas, Deus vai corrigindo a imagem que está dentro de você, às vezes a imagem negativa, imagem errada, e aí você vai entendendo qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E quando você vai entendendo essa autoimagem, você vai orando em línguas, e isso gera dentro de você um autoconhecimento. Você começa a conhecer a si mesmo, você vai saber aonde você é forte, aonde você é fraco, aonde você tem talento, aonde você não tem talento, aonde você foi chamado, aonde você não foi chamado para fazer. Você tem essa consciência, e isso é maravilhoso, irmão. Porque às vezes a pessoa, vou dar um exemplo de fruta, como se fosse um pé de goiaba querendo dar manga. Muitas vezes ele nasceu para dar goiaba, e ele se esforça porque ele quer dar manga. Imagem errada, imagem construída errada. E quando ele começa a orar em língua, ele vai saber: eu não nasci para dar manga, eu não nasci para fazer isso, eu nasci para dar goiaba. E aí a pessoa vai se colocando no lugar certo, na hora certa. Isso no ministério, isso na vida profissional, isso no casamento, isso nos relacionamentos, isso nas amizades. Ele vai entendendo. Quantas pessoas aceitam
algo ruim na vida dele por causa, para não perder uma amizade, ele aceita uma amizade possessiva, uma amizade que sufoca ele, porque ele fica com medo de perder a amizade no relacionamento, qualquer área, porque ele tem uma imagem negativa de si mesmo. Mas quando ele começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai revelando quem ele é e o que ele nasceu para fazer, quem ele é e o que ele nasceu para fazer. Então quem for chegando vai dando like. Hoje nós vamos fazer 7 transferências de unção. Vai ser muito forte essa live. Quem for chegando vai dando like. Quem estiver assistindo a nossa live pela primeira vez, escreve aqui, escreve seu nome e fala o número 1, ou pela primeira vez, para mim conhecer que está aqui pela primeira vez. Então é uma autoimagem negativa. Você já viu aquele, eu acho que tem no ciclo aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos nós vemos muito isso, em alguns ciclos dos Estados Unidos, pelo menos nós observando o filme, que tem uma casa dos espelhos, que você entra lá, tem espelho que deixa você gordo, deixa você magro, ela é espelhos com defeito, que muda a sua forma física, você olhando para ele. Então, a autoimagem negativa, ele olha para si mesmo e vê aquilo. Vamos dizer, aqui tem aquele problema que dá em algumas pessoas que se vê gorda e está super magro e aquela tipo de doença, que nem vou citar o nome. Mas então, você orando em línguas, Deus vai tratar isso, as coisas que estão erradas em você. Lembre que lá, Jesus falando do Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. E a primeira verdade, eu preciso me conhecer. Paulo fala para Timóteo, conheça a ti mesmo. Então, a primeira verdade que eu preciso é me autoconhecer. Paulo tinha um autoconhecimento, ele orava muito em línguas, diz lá em Coríntios 14, ele orava muito em línguas, ele tinha um autoconhecimento da sua força, do seu talento, da sua capacidade, do que ele estudou, até lá em Filipenses, quando ele fala assim, ó, eu tenho... Lembra que nós vamos trazer uma meditação, ou sexta ou sábado, sobre o livro de Filipenses. Ele fala, ó, eu estudei, eu tenho todo recurso para ser isso, mas eu me considero como perda. Ele tinha um autoconhecimento. Então, você que for chegando, vai dando like, não esqueça que ajuda. Então, quando você começa a orar em línguas, você vai construindo uma autoimagem verdadeira do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus tem para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E antes de nós estarmos orando, essa autoimagem também o que nos livra do engano. Enganoso é o nosso coração porque ele engana a nós mesmos. Mas a verdade me liberta e eu me conheço. Essa verdade liberta a minha mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito te guia na verdade. Então eu estou orando em línguas, o Espírito da verdade está me guiando na verdade e eu vou estar tendo um alto conhecimento de quem eu sou e do que eu nasci para fazer. É claro que a pessoa começou hoje a orar em línguas, não vai ser instantaneamente. É claro que alguns têm visões rápidas, acontece rápido o processo, outros não. Eu explico isso em uma live, o resultado, se eu não me engano o nome da live, o resultado da oração em línguas, que eu explico que alguns é mais rápido e outros é mais lento. Alguns é mais rápido, outros é lento, e eu explico nessa live. Mas eu quero estar orando pelo dom da fé, mas eu vou explicar algo antes de falar outro engano, que através da oração em línguas o Espírito Santo nos guia na verdade, e eu começo a ter uma autoimagem verdadeira de quem eu sou, do que eu nasci para fazer. E depois tem outra imagem que eu preciso receber de Deus. Então, o dom da fé, eu expliquei na live que eu conto o meu testemunho, que é cura divina e oração em línguas, que eu vim conhecer a oração em línguas foi por causa da minha busca pela cura divina. E aí eu conto nessa live, e eu conto também no meu testemunho sobre a oração em línguas que está aqui no canal, que o primeiro dom que ativou, a palavra de conhecimento foi antes da oração em línguas, que nós vamos orar também pela palavra de conhecimento. Mas o que me ativou dentro de mim, depois da oração em línguas, foi o dom da fé.
O dom da fé é quando você, vamos falar no aspecto de orar por alguém. Orar por um paralítico, você tem uma certeza que aquele paralítico vai andar. Por que você tem uma certeza? É o dom da fé. Eu tinha uma certeza de uma mulher que estava com o braço, o ombro caído, que ia levantar. Então essa certeza é o dom da fé. O dom da fé não opera só no lado de cura, opera em várias maneiras. Às vezes a pessoa tem uma certeza, faz um negócio milionário e ele tem a certeza da provisão e dá tudo certo. Essa certeza que vem na vida da pessoa. É claro que como eu busquei sempre ligado à cura, o dom da fé se manifesta na minha vida ligado à cura divina, quando eu estou ministrando cura divina. Mas eu quero orar para esse dom da fé vir sobre você em qualquer área, seja você ministrando, seja você sendo um pastor, um pregador, um missionário, seja você um comerciante, um empresário, ou seja você que é um profissional, ou você é um assalariado, trabalha, vende o seu tempo, mas você tem um sonho de empreender, de abrir o seu próprio negócio. Às vezes a pessoa tem um sonho de abrir o próprio negócio. O que impede a pessoa abrir o próprio negócio? Milhares de pessoas têm esse sonho, eu quero abrir meu próprio negócio. Falta de fé. Ele tem medo de quebrar, ele tem medo de não dar certo. Mas quando você tem um dom da fé e a direção de Deus, meu irmão, pode ir. Então eu quero orar pelas 7 transferências que nós vamos fazer hoje. E o primeiro, eu quero orar pelo dom da fé. Mas o que eu quero falar sobre dons é que algumas coisas eu tenho que recapitular para pessoas novas, para as pessoas que já estão acompanhando as nossas lives, já vai entender algumas coisas. Eu expliquei em uma live sobre dons, que eu fiz aqui, dons e oração em línguas, que existe 9 dons lá em Coríntios. Esses dons eu posso buscar para receber, desses 9 dons que é citado em Coríntios 12. Eu posso buscar para receber. Porque Paulo repete entre 12 e o 14, ele repete 2 vezes: buscai com zelo os melhores dons. Então eu posso buscar o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito, o dom de profecia, mesmo que lá, mas alguns falam, mas diz lá que o Espírito dá a quem quer, realmente está lá, mas no mesmo texto de capítulo 12 e 14, Paulo repete duas vezes: buscai com zelo os melhores dons. Paulo repete para nós buscar com zelo os melhores dons. É o mesmo texto. Entenda só, quando Paulo escreveu a Bíblia, quando Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, não existia capítulos e versículos. Era uma carta sem capítulo, sem versículo. Isso depois, com o tempo, para ficar mais fácil de estudar, para ficar mais fácil de ler, até para pessoas falar, ó, abre tal livro, capítulo tal, número tal. Os estudiosos colocaram capítulo e versículo. Lá em Coríntios, é uma carta que Paulo escreveu, sem número. Carta, capítulo 1, capítulo 2. Não era um livro que ele estava escrevendo em Coríntios. Eram as cartas de Paulo que chegavam em Coríntios. E as cartas de Paulo eram um conjunto só. Chegou a carta de Coríntios do capítulo 1 até o final. Então, entre o 12 e o 14, ele repete 2 vezes: buscai com zelo os melhores dons. Então, entenda só. Eu posso ser pastor e eu posso buscar o dom de profecia. Eu posso ser pastor, eu posso buscar o dom do discernimento de espírito. Eu posso ser mestre e ter o dom da fé. Esses dons nós podemos buscar. O que nós explicamos em uma live sobre dons espirituais é que os dons ministeriais eu não busco. Isso já foi escolha de Deus. A Bíblia fala que Deus escolheu uns para ser pastores, profetas, evangelista, mestre e apóstolos. Deus escolheu os 5 ministérios. Esses ministérios eu não escolho, eu não posso buscar isso. É ministério, é um chamado, é um propósito de Deus. Deus já chamou alguns para ser pastores, Deus chamou alguns já para ser apóstolos, Deus chamou alguns para ser profeta, Deus chamou alguns para ser evangelista. Por isso que quando nós falamos dos dons espirituais, aí eu posso buscar. Na outra live eu expliquei isso. Dons espirituais eu busco. Dons de ministérios, que é esses 5, não. Esses 5 ministérios Deus dá, Deus escolheu. Por isso que nós podemos orar
para as pessoas receber dons espirituais, porque é uma busca, e aquele que tem pode passar. Pedro olhou para aquele homem que estava na porta e falou assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ó, que coisa maravilhosa. Então eu quero orar pela 7 unção de transferência que nós vamos orar. Aqui eu quero orar a primeira e depois nós continuar falando desse engano que nós temos, e a oração em língua nos ajuda a encontrar a verdade, o Espírito da verdade que está dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, vai ativando o dom da fé. Enche esse irmão, essa irmã, aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão entrar depois, enche do Espírito da fé. Pai, no nome de Jesus, arranca a dúvida, o medo, a incredulidade, que ele possa ser cheio de ousadia, de intrepidez. A tua palavra diz que o justo é intrépido como leão, meu Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus venha uma unção de força, de ousadia, e ele possa ser ativado no dom da fé. Pai, que nessa live que nós estamos fazendo e falando sobre 7 transferências, haja 7 transferências e começa a transferir o dom da fé. Milagres extraordinários, milagres de cura, milagres financeiros, milagres de salvação, milagres de libertação, milagres extraordinários. Começa a ser liberado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quem recebe aí, escreve: eu recebo. Em nome de Jesus. Quem está ao vivo, escreve: eu recebo. Quem vai entrar depois, escreve: eu recebo. Receba o dom da fé e milagres extraordinários aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Quem ora em línguas, o Espírito Santo vai nos levando para a autoimagem verdadeira de nós mesmos, tirando o engano que existe no nosso coração, de conceitos, preconceitos, complexos, traumas, orgulho. Às vezes tem gente que se acha acima demais, orgulho, a vaidade, a soberba, e o Espírito Santo te guia na verdade, na autoimagem verdadeira de quem você é. Você é uma pessoa que tem talento, mas tem fraqueza, tem dons, mas tem limitações. Isso é verdade. E também o Espírito Santo nos guia para revelar quem é Deus. Porque tem muita gente que tem imagem errada de Deus. Para algumas pessoas, o nosso Deus é um Deus juiz, um Deus carrasco, um Deus que não tem dó, um Deus que não tem compaixão. É um Deus que você errar qualquer coisa, ele vai pôr você de cama. Se você errar, fazer qualquer coisa errada, ele vai te colocar um câncer. Para algumas pessoas, é esse Deus que ela serve. Então, às vezes, a pessoa tem uma imagem errada de Deus. E quando você começa a orar em língua, você vai ter a imagem verdadeira de Deus. Quem é o nosso Deus? É um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus que desperta juízo, é um Deus que vai derramar fogo sobre a nossa casa. Então tem gente que às vezes está passando mal. Jason Pires, Pai do Senhor, que Deus abençoe, irmãos. Quem é o seu Deus? Aí Jesus revela o nosso Deus. Deus é o nosso Pai. Um Pai que cuida, um Pai que ama. Então, quando eu estou orando em línguas, o Espírito de Deus vai revelando quem é Deus. Tirando eu, às vezes, do Deus que eu criei da minha mente, do Deus que a religião passou para mim. A religião passou que o meu Deus, qualquer coisa, ele vai pesar a mão, vai me colocar na cama, vai me colocar doente. Se acontece um juízo em algum lugar, acontece alguma coisa ruim, fala: é Deus pesando a mão. Aonde você vê isso? Aí você fala assim: o Velho Testamento aconteceu isso. É uma outra aliança, nós estamos em uma nova aliança. E Jesus revelou quem é Deus. Jesus revelou que o nosso Deus é Pai. E um Pai que
cuida da natureza, e ele fala, e ele vai cuidar de você. Então você precisa receber a revelação desse Deus. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo vai te guiar na verdade, quem você é. Você foi criado para fazer o quê? E revelar quem é o seu Deus. E o seu Deus é o seu Pai que te ama, que cuida de você. E Ele que quer te abençoar, Ele que quer te honrar, Ele que quer levantar você, meu irmão. Deus não precisa de ninguém, mas Deus quer fazer isso porque Ele ama você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, xaraba, xararaba, cantaraba. Esse Deus como Pai, irmãos, eu não sei se eu já contei aqui na live, eu cresci lá, meu bisavô se converteu, eu sou da 4ª geração, veio minha avó, que hoje eu visitei, ela tem 101 anos, a minha avó. Não, ela tem 100 anos, vai fazer 101 anos em setembro. Então, eu tive um pai que, por causa do alcoolismo, minha mãe não aguentou porque ele bebia, nem trazia o dinheiro para casa, gastava tudo na bebida. Aí teve um momento que ela não aguentou mais, depois ele estava querendo ser violento. Aí ela separou e falou que quando ele parasse de beber, eles poderiam voltar junto. E ele foi para o Maranhão, onde a família dele é do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, e lá numa discussão num bar, ele levou uma paulada e morreu. Eu tinha uns 10 anos de idade, mas eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai, do rosto do meu pai. Não lembro se quando ele se separou da minha mãe eu tinha 7, eu tinha 6, ou eu tinha 5, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu lembro que eu era criança. Rosemary ainda está ao vivo. Estamos na metade da live, ainda tem muita coisa para falar. Nós já fizemos a primeira oração de transferência, mas ainda tem mais 6. Pai do Senhor, aqui é o irmão Mateus do Rio, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quem for chegando vai dando like. Então, mataram ele. Mataram meu pai. Então, tem muita coisa, Rosemary, para receber. Ainda vou fazer mais 6 orações de transferência. E aí, quando eu me converti, eu não tinha uma imagem de Deus, amém? Uma imagem de um Deus como Pai. Dificilmente, demorei chamar Deus de Pai. Eu não conhecia, eu cresci sem pai. Eu não tenho lembrança nem do rosto do meu pai. Que ele separou quando eu era criança e depois, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, mataram ele de um bar com uma paulada. Então, aí eu precisava conhecer Deus como Pai. Quem pode revelar esse Deus como Pai? O Espírito Santo. E a oração em línguas vai te revelar quem você é, o que você nasceu para fazer e revelar quem é o seu Deus. Seu Deus é aquele que vai... Você, eu errei agora, meu Deus. Meu irmão, Deus já... Como diz a Joyce Maia, eu gosto da frase dela. Você acha que Deus... Você surpreendeu Deus? Deus já não sabia das suas fraquezas? Deus não sabia onde que você ia falhar? É lógico que Deus já sabia de tudo. Ninguém surpreende a Deus. Deus é o nosso Pai. Terceira coisa, quando você ora em línguas, e o Espírito Santo te guia, o Espírito da verdade vai revelar quem você é, o que você nasceu para fazer, quem é o seu Deus, vai revelar quem é o seu Deus, porque muitas vezes o Deus que nós criamos na nossa mente é o Deus da religião, é um Deus que não está na Bíblia, mas a nossa mente acha que Deus é assim, Deus é desse jeito, é um Deus carrasco, um Deus isso e um Deus aquilo, e nós não sabemos quem é o nosso Deus. O Espírito Santo vai revelar o nosso Pai, e também o Espírito Santo vai nos guiar na verdade da Bíblia, porque muitas vezes nós pensamos que a Bíblia é de um jeito, temos conceitos e preconceitos que foi muitas vezes colocado pela religião, e o Espírito Santo vai guiar-nos nas verdades e vai revelar o que está aqui de fato na Bíblia. E é o que nós estamos tentando fazer nesta live, nas lives que nós estamos fazendo aqui no canal. Então a primeira oração que eu fiz foi o dom da fé. Eu orei pelo dom da fé,
Agora eu vou orar pela palavra de conhecimento. Um dos primeiros dons que Deus começou a manifestar na minha vida foi a palavra de conhecimento. Eu fiz uma live aí há 3 dias atrás, ou 4, eu não lembro, falando, explicando como a palavra de conhecimento funciona, como ela age. Eu expliquei isso e contei algumas experiências minhas e falei dessa palavra de conhecimento. Então, eu quero estar orando para Deus liberar a palavra de conhecimento. É uma coisa tremenda. Muitos já têm a palavra de conhecimento na vida dele, mas por falta de conhecimento, por falta de ensino, não percebeu. Mas muitos já têm essa manifestação do dom da palavra de conhecimento. Tem uma live que eu expliquei bem sobre a palavra de conhecimento. Então, depois você vai lá. Eu vou orar para você ser ativado nisso. Pai, no nome de Jesus. Vai ativando o dom da palavra de conhecimento, vai trazendo revelação do presente, do passado, do futuro. Papai querido, que o espírito de revelação venha sobre todos. Aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão entrar depois, meu Pai. Pai, enche de poder, de autoridade. Que o dom da palavra de conhecimento possa ser ativado, meu Pai. Ativa, meu Pai. Ativa, meu Pai. Ativa, ó Deus, em nome de Jesus. Alabaxala, alabacanta, alabaxala, alalabaxá. Xalalabacanta, alalabaxala, alalabaxala, alalabá. Aleluia. Em nome de Jesus, ativa o dom da palavra de conhecimento. Quando eu estava orando, eu tive uma pequena visão. Eu vi como se tivesse uma mala e vários papéis sendo tirados e sair no papel. E aí, qual a interpretação disso? É como se fosse um processo que está esquecido, que está embolado com outros papéis, vai ser tirado, e esse processo que está lá escondido, no meio de outros papéis, vai ser tirado. Então, alguém aí que está aí na live ao vivo, ou que vai entrar depois, vai ter ganho na justiça e vai ser rápido. Eu vi assim papéis sendo tirados e de repente levantando o papel certo. Vários papéis e levantando papéis certos. Como se a língua que falamos está vindo do nosso espírito ou da nossa mente, ou estamos imitando alguém. Mateus, a nossa língua, já quando nós recebemos o Espírito Santo, não tem algo de imitar. Por quê? O Espírito está dentro de nós. Na hora que nós abrimos a boca, nós falamos pela fé. Não, algo que nós vamos falar também aqui, mais na frente, sobre a oração em línguas na carne. Não tem orar na língua na carne. Porque às vezes quem usava isso era o meio pentecostais que falava assim, você só pode orar quando sentir a unção, o fogo, o poder. E aí se eu orar sem sentir nada, eu fiz até um vídeo que eu acho que é até meio polêmico, que eu falei, ore em línguas meio pecando, e meu sem sentir nada. Se algum pentecostal ouvir isso, ele vai ficar arrepiado, não vai acreditar. Porque ele vai falar que isso é orar em línguas na carne. Não existe orar em línguas na carne. Quando a pessoa se converteu, pense comigo, quando a pessoa se converteu e ele começa a orar em línguas, não existe orar em língua na carne. Porque o Espírito está dentro dele. Tudo é questão de intenção. Vamos dizer assim, alguém fala assim, eu vou orar intencionalmente, eu vou enganar os irmãos, eu vou fingir que eu estou orando na carne. Bernadette, louvado seja o Senhor. A pessoa está lá e intencionalmente fala, eu vou enganar os irmãos, eu vou fingir que eu vou estar orando na carne. Essa é a intenção do irmão, então ele já mostra que a intenção dele é na carne. A pessoa tem que entender que a intenção é que conta. Lá em Coríntios, se você for ver, Coríntios capítulo 2 ou é o 3, eu não lembro direito agora se é o 2 ou o 3, eu acho que é o 3, que ele fala que as nossas obras serão julgadas, se vai ser palha, se vai ser feno, se vai ser madeira. Ali, se você for prestar atenção no versículo, ele está falando de motivação, de intenção, entendeu? Se você fala assim, eu começo a orar em línguas, a minha intenção é adorar a Deus, a minha intenção é edificar, a minha intenção é fortalecer, isso Deus vai julgar como mal? Não.
Agora, a minha intenção é enganar os irmãos. A minha intenção é se fingir mais santo do que outros. Isso é errado? É. Então, muitas vezes é a intenção. Você vê lá, depois você lê Coríntios 3, que ele fala que vai pegar as nossas obras e vai julgar no fogo. E aí, ao que permanecer, não que nós vamos ser condenados, mas é a questão de galadão que fala ali. As obras que permanecerem vão receber galadão, o que não permanecer vai ser destruído. Então ele fala ali, se você prestar atenção, ele está falando de intenção. Então, por isso que eu falo, os irmãos, não existe orar na carne. Porque quando era falado isso de orar na carne, era os pentecostais, porque dizia que eu só podia orar quando sentisse, era quando o Espírito Santo dirigia. Eles não têm um entendimento de Coríntios 14, que nós temos o controle de orar na hora que quiser. Nós temos o controle. O Espírito está sujeito ao profeta. Isso está falando de profecia. Quando ele fala assim, o Espírito está sujeito ao profeta, um profetiza depois do outro. Ele está falando de profecia. Se a profecia eu posso controlar, imagine as línguas, que é uma oração de edificação. E Paulo disse assim, eu dou graça que eu oro mais em língua do que todos vós. Ele orava intencionalmente muito. Então, essa intenção já mostra, pai, eu vou orar agora, estou triste. Já caí na lasciva olhando para coisas imundas. Paz, boa noite a todos. Então, essa intenção conta muito. Qual é a minha intenção? Então, a obra da carne, igual o Mateus está falando aí, é mais ou menos, eu gosto daquele vídeo um corte que eu fiz do programa Podcast número 22, que o pastor Danilo, e eu fiz só o corte do testemunho dele, ele fala que era viciado em pornografia, e ele conta lá no Podcast 22, ele foi abusado sexualmente, e quando ele era criança ele já começou a consumir pornografia. Quando ele começou a orar em língua, de vez em quando ele continuou caindo na pornografia. Ele, quando começou a orar em língua, não que ele foi liberto automaticamente, ele conta lá no testemunho, mas ele perseverou em orar em línguas. Até um dia que aí ele foi liberto totalmente. Aí que está o segredo. Porque a carne ainda está forte em mim. E aí faz eu cair na lascívia, na pornografia. Muitos irmãos têm problema na pornografia. Mas só que se ele não orar em línguas, não fortalecer o espírito, ele não vai vencer a pornografia. Ele não vai vencer vício nenhum. E aí sempre vai cair. Então, ele entra num problema. Tem uma irmã que falou comigo um dia desse, que ela não consegue orar em línguas porque a vida dela está meio bagunçada e ela se sente, eu acho que culpada, acusada. E ela falou, eu não consigo, pastor. Eu falei, porque vem acusação na sua mente. Porque a pessoa começa a orar em língua e a mente fala assim, você está orando em línguas no pecado, você está pecando, você não pode, isso é blasfêmia. E eu falei, irmã, continue. Aí que está o segredo, continue orando em línguas, porque isso vai te libertar. É isso que vai te libertar. Por isso que eu fiz esse vídeo, ore em línguas mesmo pecando. Continue, mesmo pecando. Eu estou pecando, eu estou caindo repetidamente. Continue, não pare, que isso vai libertar. Mas a intenção, eu vou orar em línguas e vai surtir efeito. E é bom também, no mínimo, um jejum por semana, quem consegue. Depois nós vamos falar, acho que eu vou fazer uma live explicando sobre o jejum. Mas vamos dizer, eu orei pela palavra de conhecimento, dom da fé, e outro dom que Deus manifestou em mim foi o dom de cura, dom de curar. Quem quer ser usado em cura, escreve aí, eu. Quem quer ser usado em cura, escreve aí, eu. Ninguém quer ser usado em cura, escreve eu. Parece que ninguém quer escrever, ninguém quer ser usado. Amarildo, eu quero. Célia, Rosemary, eu quero. Bernadette, eu. Aleluia. Eu vou orar agora para Deus transferir, os 3 dons que Deus operou em mim. A palavra Jackson, eu, Gilberson, eu, Márcio, eu, Luciana, eu quero. Eu orei agora nessa live por transferência do dom da fé, palavra de conhecimento e os dons e agora eu vou orar por dons de curar.
Eu estou deixando melhor para o final, hein, irmãos? Estou deixando melhor aqui para o final. Mas, ó, o dom da fé e a palavra de conhecimento, como eu sempre busquei, Mateus, eu quero. Mateus, Deus vai te dar vitória, Mateus. Deus vai te dar vitória. Só continue. Continue, Deus vai te dar vitória. Deus vai te continuar. Só você estar se esforçando e estar ouvindo e estar se abrindo, isso já é um agir de Deus, Deus vai te dar vitória. Eu sempre busquei a cura divina, eu expliquei numa live, cura divina em oração em línguas. Então, quando os dons começaram a manifestar, manifesta em mim voltado para a cura, mas o dom Maria José, eu quero. Mas esses dons, palavra de conhecimento, dom da fé, pode manifestar em outras áreas. A pessoa pode ser um empresário e ter palavra de conhecimento na área dele. Pode ter o dom da fé na área dele de empreender, de abrir negócios, de prosperar. Eu conheço um irmão que ele ficou rico, porque ele tem esse dom da fé, ele empreende, ele abre negócio, tem uma ousadia, tem uma fé, um irmão de Deus, mas esse dom da fé opera no negócio dele. Então, mas é o dom de cura. Mas como a minha busca sempre foi por cura, os dons se manifestaram na minha vida, levando ao ministério, e eu sou pastor, pregador, a ministério de cura. Mas esses dons, o dom de cura já é mais específico para orar pelos doentes, né? Mas é claro que a pessoa, eu conheço um médico, o irmão de um pastor, o meu filho congrega numa igreja lá no Bom Retiro, e o irmão do pastor do meu filho é médico. E eu não sei qual área da medicina, mas só que ele já orou por um monte de gente que recebeu a cura através da oração dele. Ele trata coração. Peço oração por provisão. Nós vamos chegar nessa oração. Jackson, nós vamos entrar nessa Jason Pires. Então, vou orar para dons de cura vir sobre você. Interessante, irmão, só para você entender os dons de cura. Um dia nós poderíamos ensinar sobre dons de cura. Quando você vê lá em Coríntios 12, todos os dons estão em singular. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de maravilha. Quando chega lá no cura, fala dons de curar. Em plural, tá? Dons de curar. Porque existem vários dons de cura. Dons de cura. E alguns, é interessante isso, tem pastores que é muito usado para... Eu conheço um pastor que, se ele orar para um surdo, é batata. Ele é muito usado para cura de surdo. Já cego, no ministério dele nunca aconteceu. Orei 9 horas em língua, no outro dia senti muito forte para pedir demissão do meu emprego. Talvez o Espírito Santo impulsionando. Ele orou 9 horas e sentiu dentro dele. O Espírito Santo nos guia. No começo da live nós falamos isso. Tem uns que é muito usado em cura de cego, outro é de paralítico. É claro que alguns é usado no modo geral, muito forte. Então vamos orar pelo esse dom de cura, que tem mais coisa aqui para mim orar, senão não dá tempo. Pai, no nome de Jesus, vai liberando dons de curar. Pai, no nome de Jesus, que cada irmão que está aqui ao vivo, e aqueles que vão entrar depois, Pai, ativa os dons de curar. Aqueles que já receberam, que já até oraram para os doentes, mas pararam por algum motivo. Pai, aviva ele de novo, desperta ele de novo. Que ele volta ao chamado, meu Pai. Oh, alaba chora, alaba canta, alaba xala, alaba. Pai, ele levou pedrada que fez ele desanimar, que fez ele parar, mas que ele possa voltar de novo, em nome de Jesus. Oh, alaba, 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 alaba. Que palavra de cura, dons de curar seja liberado, ele seja ativado dentro dele, em nome de Jesus. Oh, xaralaba, cantalaba, xaralalaba. O Espírito Santo me revela que tem pessoas que começou até a ser usado por Deus. Começou a orar pelas pessoas, começou a ter resultados e se levantou uma perseguição dentro do seu ministério contra o seu. Dentro do seu ministério tentaram te parar, te bloquear, e isso te deixou você chateado e magoado, e você parou. Você parou. Mateus disse que sentiu um chamado para evangelista. E Deus quer te usar, Mateus. E aí essa pessoa que parou, começou a fazer e parou por algum motivo.
recebeu pedrada, recebeu julgamento, crítica, e você parou, Deus está falando para você, volte, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu dons. Volte, 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 volte a fazer o que você estava fazendo. Volte a pregar, volte a orar pelos enfermos, volte a orar pelos doentes. Volte, volte, volte em nome de Jesus. Oh, xararaba, cantaraba, xararaba, cantaraba, xararaba. Oh, aleluia. Aleluia. Nós oramos por palavra de conhecimento, dom da fé e dons de cura. Eu quero só falar a outra oração, vou deixar as 3 por último. Na verdade está frio aqui em São Paulo, mas agora o fogo está vindo. Irmãos, peço oração por família Nilda Pereira, vamos orar para a sua família. Não sei se os irmãos já viram aquele irmão que tem um dom de pregar. Peço oração por depressão, o irmão dela está em depressão, vamos orar sim, irmã Nilda. Quando eu vou pregar na igreja, eu sou pastor local, já fui pastor local, hoje eu estou sendo pastor itinerante, daqui a pouco eu vou falar até do propósito, que eles que entraram no propósito. Mas fui pastor local por uns 20 anos, ou mais de 20 anos. Então eu pregava, e eu gosto de pregar a palavra, mas só que eu ensino a palavra. E um dia eu estava num lugar, num culto de um lar, veio uma unção de ensino tão forte em mim, que eu sentia eu falando, fluindo, e os irmãos recebendo. Foi tão forte, impactante aquela lá, que eu senti que eu mesmo fiquei admirado como estava fluindo. Você medita na palavra, eu já prego a palavra, eu já ensino a palavra, mas naquele dia foi diferente. Foi uma unção de ensino mais forte ainda. E os irmãos ficaram tão impactados que falaram, pastor, isso aí eu falando na quarta-feira, e o que aí ia ter o culto na quinta. Você tem que falar isso amanhã, amém? Amanhã prega isso de novo, ensina isso de novo. E aí eu pensei comigo mesmo, eu não vou conseguir repetir isso de novo que aconteceu aqui na casa, porque ali não foi eu. Era uma unção de ensino sobrenatural que veio sobre mim. Existe uma unção de ensino, existe uma unção de pregação. É interessante quando eu vou pregar, às vezes essa unção, na hora que eu começo a pregar, nos primeiros 2, 5 minutos, ela não está sobre mim. Mas às vezes depois de 5, 8, aí ela vem. Aí quando ela vem essa unção de pregação, aí flui a pregação. Se não vir, aí eu me embanando todo, eu já tenho dificuldade em algumas palavras, os irmãos que estão acompanhando a live já percebem isso. No português eu erro muito, e fora que tem palavras que eu não consigo falar mesmo. Mas quando vem a unção, parece que até o português melhora, as palavras saem desenroladas, a unção da pregação, e a unção de ensino vem. É algo tremendo, eu quero orar por essa unção. Eu estou orando pelas unções que mais manifestou no meu ministério. Poderia orar pela pregação, mas a pregação eu precisaria dar umas dicas de pregação, como fazer. Mas a unção de ensino é algo simples. Deus vai te dar fome pela palavra e vai te dar habilidade para você ensinar essa palavra. A unção de ensino vem primeiro com a fome pela palavra. Porque como você vai ensinar se você não sabe? Então, Deus te dá unção de ensino, você começa a ter fome para aprender a palavra. E aí aquilo que você aprende, você começa a ensinar. Então, quero orar por isso. Você vai ter fome da palavra e vai conseguir ensinar essa palavra para outras pessoas. Seja você pastor, obreiro, evangelista. Eu quero essa unção de ensino. Rosemary, é algo tremendo. Seja você qualquer cargo, que eu sou um diácono, eu sou um membro, mas às vezes você tem uma célula, você é líder de uma célula, às vezes você tem que ensinar alguém que você está evangelizando, pergunta um monte de coisa da Bíblia para você e você não sabe responder, e você tem essa unção de ensino, você vai poder responder para uma pessoa, seja você ensinando para uma pessoa, para 5, para 10, ou para uma igreja inteira. Mas primeiro vem a fome da palavra, porque sem você aprender a palavra não tem como você ensinar. E aí depois tem 3 orações que eu quero fazer finais na 7. Amém, eu creio, irmão Anilda. 3 orações finais, e no último nós vamos orar por todos os casos e até pelas enfermidades que foi falado. Então vamos orar pela assunção de ensino. Pai, no nome de Jesus,
Libera essa fome pela palavra. Pastor Danilo está entrando aí, um mestre na palavra, profeta de Deus. Ô Pai, libera essa unção de ensino sobre a vida de todos, meu Pai. Dê fome e sede pela tua palavra, que cada vez mais o teu povo possa aprender a tua palavra. Cada vez mais o teu povo possa se alimentar da tua palavra e possa ser como um mel, meu Pai. Pai, que o Senhor traga revelação, traga entendimento da tua palavra aos corações, meu Pai. Papai querido, muitas vezes na igreja falta tanto ensino, falta tanto a tua palavra, onde a tua igreja, muitas vezes no Brasil, meu Pai, tem entrado em enganos, heresia, religiosidade, e por isso que muitos, mesmo estando na tua igreja, ainda estão escravos, ainda estão cativos, porque eles não estão conhecendo a palavra, não estão conhecendo a verdade. Mas levanta um povo, meu Pai, que faça a diferença. Levanta um povo que faça a diferença, que se alimente da sua palavra e que ensina a sua palavra, meu Pai. Libera uma unção de ensino sobre todos que estão ao vivo e aqueles que vão entrar, meu Pai. Libera essa unção, libera essa fome, libera essa sede da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje eu fiz o propósito de fazer 7 orações de transferência de unção, de dons e de unções que operaram na minha vida, alguns mais e outros menos. Iago, amém. Marilene, a paz. Primeiro eu orei por palavra de conhecimento. Eu fiz uma live falando sobre palavra de conhecimento, expliquei como se manifesta. O dom da fé, eu fiz uma live falando da minha busca por cura divina e a oração em línguas, e eu falo sobre o dom da fé como manifestou na minha vida. Os dons de curar, que também é algo que opera para a glória de Deus. E ensino da palavra, que já vê assunção muitas vezes na minha vida de uma forma forte e poderosa, como eu dei o exemplo dessa casa aqui. Na verdade, nesse dia, eu sempre vejo essa unção de ensino na minha vida, mas nesse dia nessa casa foi, eu acho que a mais forte, foi o que mais fluiu como rio, e as pessoas na casa, não tinha uma grande quantidade, era uma casa, eu acho que tinha talvez 10 pessoas, mas eu fiquei impactado e os irmãos ficaram impactados, porque era algo do Espírito de Deus. Eu quero orar, isso daí é o 5º agora, que eu vou deixar as 2 últimas para o final. Por provisão financeira. E é interessante, irmãos, antes de nós falar de provisão financeira, quem não assistiu a live, provisão financeira através da oração em língua, está aqui o link na descrição, provisão financeira através da oração em língua. Eu fiz um desafio de a pessoa assistir 21 vezes a live, e tem uma irmã que já assistiu, e eu mandei até um e-book. Quem assistir 21 vezes, eu vou mandar esse e-book que fala de unção. Unção, como é que fala? Eu que escrevi o livro, esqueci o nome do livro. A unção que enriquece. Eu estou mandando esse e-book para todo mundo que assistir a live 21 vezes, provisão financeira. Quem acabar de assistir, manda para mim. Eu acabei de assistir e eu mando o e-book para essa pessoa. Mas é interessante que eu, depois, quando fizer 21 dias dessa live, Rosemary diz: eu preciso da provisão financeira, eu quero começar um negócio. Amém, no nome de Jesus, Deus vai te dar direção, Rosemary, vai vir uma provisão financeira sobre você. Depois que der 21 dias que eu fiz a live, acho que já tem 10 dias, 11 dias, eu vou fazer outra live número 2, provisão financeira através da oração em língua, número 2, depois de 21 dias, e eu creio que vai ter muito testemunho. Tem muitos irmãos que, tem 2 pessoas que já assistiu 21 vezes, algumas já estão no 10, já estão em 15, é algo tremendo, 21 vezes para ouvir isso. E é interessante que eu falei nessa live sobre provisão financeira, que Deus provê. Deus provê. Na verdade, eu falei na live algo simples, Deus já proveu. E aí eu explico lá. Preciso de provisão financeira para fazer uma mudança de estado. Lúcia, em nome de Jesus vai vir provisão para você, Lúcia. Então, na verdade, eu explico na live, Deus já proveu. E aí eu explico por quê. E é interessante que nesse sábado eu gravei 2 programas. E eu
falei para os irmãos, quem quer ofertar, que eu tenho levantado patrocinadores para o canal. Eu só vou falar isso rapidamente, 2 propósitos, né? Propósito dos patrocinadores, tem 3, 6, 9 e uma pessoa que falta eu anotar hoje, 10. 10 pessoas se comprometeram a ser patrocinadores no sentido de uma oferta mensal. Tem pessoas que já abençoaram o canal, mandam uma oferta para mim e preciso que haja um comprador da minha caminhonete com urgência, Marilene. Em nome de Jesus, eu concordo com o comprador para sua caminhonete. Vai chegar logo. Vai chegar logo, em nome de Jesus. Porque 2 na terra concordar será feito. E aí quem fala assim, pastor, eu quero ser um patrocinador. É uma oferta mensal todo mês. Ela colocou amém. Uma oferta mensal todo mês. Valor fixo ou não, a pessoa pode falar, vou dar um exemplo, não estou falando de valor, pessoal, todo mês eu vou mandar R$ 50, ou R$ 10, ou R$ 20, ou 30, ou 100, o valor que ela quiser, todo mês ela fala, eu vou mandar uma oferta mensal, eu coloco aqui. E o programa que nós fizemos sábado, eu coloco o nome para mim estar orando, cada vez mais Deus abençoar as finanças, o programa que nós realizamos programa Semeando Vida no Espírito, nós realizamos sábado com o pastor Danilo, um mestre na palavra, ensinando sobre vida do Espírito, oração em línguas, jejum, meditação na palavra. Nós vamos estar fazendo uma vez por mês. E nós fizemos o Podercast número 28, que vai entrar hoje à noite, com o apóstolo que é usado em milagre, vai entrar às 8 horas da noite. Esses 2 programas, o pastor Danilo ofertou e vários irmãos ofertaram. Nós realizamos com a oferta dos irmãos esses programas. E já está certo eu fazer um programa segunda de manhã, com o apóstolo do Rio de Janeiro, muito usado em milagre, com ministério sobrenatural. Então, se você quiser fazer uma oferta, como você faz? Só para terminar isso, e eu vou dar outro aviso para nós continuar, e nós vamos entrar na provisão financeira aqui, orar para essa provisão financeira. Como você faz, quem quiser ser um patrocinador? Aqui nosso Pix é o nosso celular, está aqui embaixo. A pessoa faz a oferta e manda o comprovante através do nosso WhatsApp. E aí nós vamos estar marcando seu nome, escrevendo aqui e orando por você, para você ser um patrocinador. Eu falei que em outra live, essa é a segunda vez que eu estou falando, que eu vou fazer um grupo para estar ensinando mais de uma forma profunda. Vai ter vídeo exclusivo nesse grupo sobre oração, sobre vários assuntos. Eu não vou começar agora, mas eu vou fazer talvez depois do dia 21, 22, porque aí eu quero começar todo dia a ter vídeo novo lá no grupo. Vídeo, uma mensagem, seja texto, livros que eu escrevi, vou mandar nesse grupo. Então, quando eu começar o grupo, eu vou avisar aqui numa live. Comecei o grupo e vou deixar o link na descrição. Ainda não vou começar, só estou adiantando que eu vou fazer um grupo para você participar. Então, a provisão financeira, o Pai quer prover para você. Na verdade, Ele já proveu. Eu quero orar sobre provisão financeira, porque quantas vezes Deus já proveu para mim? Muitas vezes. Eu tenho quase 30 anos de fé. E Deus não proveu mais, que eu falo nessa live da provisão financeira que está aqui embaixo, é o segundo link, por causa da minha própria falta de fé. E eu falo isso nessa live e explico por que nós não temos provisão, por causa da nossa falta de fé. Deus sempre quer prover. Entenda só, Paulo fala em Romanos 8, que Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Diz aqui, Romanos 8, 32. Eu quero orar em cima disso e orar sobre um texto da Bíblia. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Uma pergunta, se ele entregou Jesus por nós, ele não poupou Jesus, ele entregou Jesus por nós, será que ele não vai dar as outras coisas? Paulo está falando, será que as outras coisas que eu preciso, ele não vai dar? É lógico que vai. É lógico que se ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar, será que ele não vai prover para você, meu irmão? É lógico que vai prover. É lógico que vai. Na verdade, ele já proveu. Todas as bênçãos já está provido. Tudo que você precisa já proveu.
Só precisamos tomar posse. E eu quero orar pela essa provisão sobrenatural. Eu quero orar por você, para essa provisão vir sobre você de uma forma poderosa. Xarabacantarabachã. Eu quero orar para vir essa provisão de uma forma poderosa. Estou aqui em 2 Coríntios, que fala aqui que tudo já foi provido. Mas esse texto eu vou deixar, senão nós vamos pegar muito tempo. Então, provisão. O que eu quero orar agora, na questão da provisão, e nós entrar nas duas últimas unções de transferência. Quando chegaram para Jesus, para Pedro, né, falando, se o seu mestre não paga imposto, e Pedro falou, paga sim, paga sim. Aí Jesus, quando ele chegou perto de Jesus questiona ele uma coisa, aí ele fala assim, não, vai lá pegar um peixe, e na boca do peixe tem lá para pagar o imposto, para mim e para você. Um lugar incomum, Jesus fez o dinheiro aparecer. E eu conto nessa live que está aqui embaixo, que um dinheiro apareceu dentro de uma bota. E eu coloquei um pedaço de um testemunho lá no TikTok, e alguns testemunhando, alguns criticando, mas tem uma irmã que disse que achou numa casa de cachorro abandonado, que tinha um terreno vazio, baldio. Ela colocou uma casinha de cachorro e deixava lá o cachorro lá. Um dia ela achou um bolo de dinheiro lá. Já apareceu dinheiro em bolsa, contas bancárias, bolsos de terno. Eu quero orar para vir provisão. Para esses negócios, contratos, processos, dinheiro inesperado. Você não sabe como, nem que maneira, mas vai aparecer de uma forma sobrenatural. Eu quero orar por provisão financeira para todos que estão ao vivo, que vão entrar depois. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor libere uma provisão sobrenatural. Que dinheiro venha do norte, do sul, do leste, do oeste. Pareça comprador da caminhonete, comprador de casas. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor apareça com negócios, com empresa. Libere anjos com provisão. Dinheiro apareça em contas, bolsas, carteira. Venha, meu Pai, com a sua provisão de uma forma sobrenatural. Que esse irmão possa prosperar. Em nome de Jesus, libera uma unção de prosperidade e de provisão. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, ele possa tomar posse da bênção. Porque o Senhor já proveu. Em nome de Jesus, que os olhos se abram, os ouvidos se abram, e Satanás solta o dinheiro do povo de Deus. Solta os recursos do povo de Deus, e o recurso chegue. A prosperidade chegue, a provisão chegue. Em nome de Jesus, todo tipo de maldição na vida financeira esteja quebrada. Espírito de miséria, de pobreza, de dívida, de falência, de fracasso, sai agora em nome de Jesus. Oh, xaraba, canta, lava, xalalala. Eu declaro, meu Pai, prosperidade. Eu declaro provisão sobrenatural. Eu declaro provisão financeira. Negócios estão sendo feitos. Negócios estão sendo feitos. Negócios estão sendo feitos. Oh, xararaba, cantaraba. Recebe aí. Alguém que está na live ao vivo, ou vai entrar depois, vai comprar um negócio sem dinheiro. Rosemary diz, eu recebo. Amém. Mateus diz amém. Escute aí, algo forte, é algo sobrenatural. Você vai comprar um negócio sem dinheiro. Valdene. Boa noite, Valdene. Você vai comprar um negócio sem dinheiro. Os compradores estão chegando para casas, para carro, para caminhonete. Xaraba, cantaraba. Aleluia. Aleluia.
Rosemary quer abrir um negócio de marmitex. Amém. Prosperidade, meu irmão. Prosperidade. Tem pessoas que nessa área, que está assistindo essa live, já sofreu tanta vergonha, tanta humilhação. Entenda só. Seu pai quer te abençoar com tudo. Não deixe o diabo te roubar. Você já foi roubado muitas vezes por Satanás. Deus me dá uma palavra aqui para alguém. Muitas vezes o diabo te roubou. E você pensou que era Deus que estava te punindo por algo. Você tem um ensinamento errado de quem é o seu Deus. Você assiste o começo da live que eu falei que a oração em língua vai revelar quem é o seu Deus. O seu Deus é o seu Pai. Muitas vezes o diabo te roubou em áreas financeiras, em áreas ministeriais, e você pensou que era Deus. Não era Deus, era o diabo te roubando. Mateus diz, eu preciso ser cheio da presença do Espírito Santo. Michele Ramos, eu recebo. Aleluia. Chegou o tempo de restauração e restituição. Tudo que foi roubado da sua vida por Satanás, eu ordeno que haja restituição. Tudo que o diabo roubou financeiramente, espiritualmente, eu declaro que haja restituição. Estou vivendo uma situação difícil. Em nome de Jesus, haja restituição para você. Rosemary, Marilene diz, eu quero restituição. Oh, uma provisão sobrenatural está chegando aí. Eu quero falar das duas últimas. Da unção profética e de uma unção para transferir. Eu quero se ativar nos dons. É isso que nós vamos fazer nessa última oração. Vou até tirar a blusa que estou com calor aqui mesmo. Amém, eu recebo. Ai, se prepara para a unção. Compartilhe que eu vou orar daqui a pouco para uma unção muito forte. Ore por mim, preciso de um milagre. Qual, Anderson, milagre em qual área? Antes disso, precisa de um milagre. Qual área do milagre? Aleluia. Então, eu vou só falar da unção profética para você entender. Todo mundo sabe que é o dom de profecia, é prever o futuro, é falar do futuro. Praticamente a base é esse. O dom de profecia é falar do futuro, é profetizar. Ou Deus usar a boca de um profeta e estar falando diretamente de você. O dom profético é muito profundo. Um dia eu posso fazer uma live até com o meu apóstolo amigo, que ele é o profeta de Deus, Diego Maurício, nós podemos falar sobre isso. Roshida, não entendi essa parte de baixo. Então, essa unção profética, como se manifestou na minha vida, falar rapidamente. Eu tinha um pé atrás de profecia, de revelação, eu sabia que era real, eu sabia dos dons espirituais, mas na região que eu morava, existia muito profetadas, não sei se onde você mora existe essa palavra, profetada aqui em São Paulo quer dizer aquelas profecias da carne, profecia que não tem nada a ver. Então aqui tinha, onde eu morava, muito profetado. E por causa dessas profetadas, eu tinha um pé atrás de profecia, de revelação. Eu sabia que era de Deus, mas como havia muito engano, muita coisa errada, eu ficava com o pé atrás. E quando eu fui num congresso que veio a equipe do Rick Jones, uma cura, dificuldade de falar, sou gago. Anderson, em nome de Jesus, que a sua língua destrave até o final dessa live. Em nome de Jesus, até o final dessa live, que a sua língua destrave e você testemunha aqui. Então, existia muita profetada lá. E aí, quando eu fui nesse congresso do Rick Jones, estava o vice-presidente do ministério dele, uma equipe de americanos, eles são dos Estados Unidos. E aí, eles ensinando lá, eu aprendendo sobre o profético, aí Deus falou com o meu coração, o problema não é o dom de profecia, o problema não é o profético, o problema, Deus falou no meu coração, é a falta de ensino na igreja sobre os dons, e principalmente sobre os dons proféticos. Então quando eu voltei para a igreja, eu tive uma ideia, Deus falou, o problema é a falta de ensino. Eu criei dentro da igreja que eu era pastor, chamado Vale de Profeta, para ensinar sobre profecia, sonhos, visões. Então, para me ensinar sobre isso, eu tive que mergulhar,
conversando com pastores, a minha própria experiência mesmo não era muito profunda, mas na minha própria experiência profética, com pastores, conversando com pastores proféticos, e também com os materiais desses profetas, livros. Eu li um monte de livros naquela época para ensinar sobre sonhos, sobre profecia, e aí eu entendi sobre o profético, eu entendi sobre a unção profética, eu mergulhei de cabeça no profético, para entender e para ensinar sobre isso. E é isso que eu quero orar, para Deus ativar um unção profética. Como ela vai manifestar na sua vida? Ela pode manifestar você a partir de hoje, a partir dessa live, você ter visões, você ter sonhos proféticos, ou pode até ser ativado mais forte profecia, palavra de conhecimento, que eu já orei no começo da live. Esses dons de alguma forma se manifestar na sua vida, o profético. E o último que eu deixei aqui, unção para transferir. Isso que eu quero falar e isso que eu quero transferir para você. Isso é forte. Irmãos, Marilene diz: eu quero. Anderson, em nome de Jesus, toda gagueira saia da sua vida agora. Fale palavras aí. Começa a falar que você vai ver que a gagueira saiu da sua vida agora. Então, entenda algo. A unção para transferir acontece o seguinte: tem pessoas que é usada em cura. Josi Ferreira, nós queremos. Tem pessoas que é usada em cura. Eu conheci um homem de Deus que era muito usado numa revelação muito forte de cura, mas ele não deixou nenhum seguidor, ele não conseguiu transferir isso para ninguém. Eu conheci um general que as curas que acontecia dele era algo, um fenômeno. Ele foi conhecido, eu não vou citar nome por alguma questão de ética, mas ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Mas debaixo do ministério dele, que cresceu para o Brasil inteiro, não ficou ninguém igual ele com a unção dele, porque ele não transferiu. Aldalberto, quero mais essa unção. E é isso que nós vamos orar agora. Eu vou orar para essa unção profética e vou orar para essa unção de transferir. O que quer dizer isso? É pessoas que já têm unção, que carregam unção e pode ativar outros. Isso que aconteceu comigo. Eu já fui em ministério para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo que eu fui na Argentina. O pastor lá, Deus me deu uma estratégia naquela época de pôr duas pessoas como se fosse coluna. E quem passasse no meio da coluna, eu orava para receber. 16 jovens receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas o que é mais interessante, quando eu falei, pastor, vem, o pastor foi o último da igreja a passar. Quando ele foi passar na igreja, ele viu, ele teve uma visão, o céu se abriu, uma mão com uma bola de fogo veio dentro dele e colocou fogo dele. Ele começou a gritar, a sogra dele estava lá, ficou até assustado, porque nunca tinha visto ele daquilo, que ele ficou acho que uns 20 minutos gritando. Eu não sabia que ele tinha tido essa visão da bola de fogo, e uma mão vindo dentro dele, colocou dentro dele. Foi uma unção que transferi para ele. E várias pessoas que, graças a Deus, foi ativada através do meu ministério, pastores, obreiros, irmãos, que falam, pastor, a partir daquele dia, eu quero essa unção dos profetas, Samuel. Tem muitos que falam Edna, Barra, Edinha, né? Lá do Rio Grande da Serra, se eu não me engano, eu quero. Então, não sei se é do Rio Grande da Serra, mas que o nome de Jesus vai receber. Então, graças a Deus, muitos irmãos falam, pastor, a partir daquele dia eu comecei a profetizar, eu tive visão, meu ministério aconteceu isso. Então, tem pessoas que têm essa unção de transferir a unção para outros, de ativar outros, de despertar outros. E eu quero transferir isso para vocês. Tem um irmão aqui na live, de vez em quando ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ele assistiu aquela live que eu falei de transferência de unção, e eu oro no final da live por pó de ouro e azeite. E ele disse que até hoje, às vezes aparece na Bíblia dele, aparece na mão dele, até hoje, depois, já tem uns dias que ele assistiu a live. Eu recebo essa transferência de unção. E é isso que eu quero orar. Eu quero orar por essa transferência de unção para a sua vida, em nome de Jesus. Então você pega a sua mão, faz assim. Eu estou levantando alto, mas não precisa estar alto. Você põe na perna para não cansar. Meu sonho. Você põe a palma virada para cima e põe na perna para não cansar. Eu estou levantando a mão assim para ficar na imagem, para você ver como você fica. Mas você põe na perna, porque se ficar com a mão levantada, cansa. Aí põe na perna, se você puder. Eu quero essa unção. Põe na perna. Eu vou orar, porque eu falo para pôr a mão
palma virada, porque depois sempre eu oro no final para aparecer azeite e pó de ouro. O que a pessoa tem que fazer no final? Ela vai olhar para as mãos se aparecer o pó de ouro e azeite. Mas tem pessoas até na igreja, às vezes falam, olha para a mão. Eles olham assim e já rapidinho, eu falo, meu Deus. Pessoa quando fala assim, procure, você procura. Às vezes parece uma pontinha do dedo. Às vezes dessa pontinha do dedo faz aparecer todo o dedo. Mas tem pessoas que nem têm um trabalho de procurar. E eu fico impressionado na igreja, né? Na live não dá para saber quem está vendo, quem não está. Mas na igreja você vê que pessoas olham assim rápido e desprezam. Mas eu gosto daquele que é faminto, que fica procurando e já fica alegre. Tem irmãos que fica só uma pontinha no dedo, ele já fica todo alegre. Ô pastor, aqui na pontinha do dedo. Meu irmão às vezes aparece forrado. Mas eu gosto desses irmãos famintos, que às vezes só uma pontinha ele já fica alegre. Eu vou orar no final para aparecer nas suas mãos. Azeite e pó de ouro. Meu irmão, uma vez apareceu em Governador Roca, na Argentina que eu tive. Marilene disse que é faminta. Oh, glória a Deus. Ele, daquele jeito eu nunca vi. Eu estou orando para Deus fazer de novo. Ele parecia que tinha mergulhado num balde de unção de azeite que escorria assim na mão dele. E o interessante é que ele era católico. E era a segunda vez que ele estava pisando numa igreja evangélica. E escorria. Daquele jeito na igreja ninguém ficou. Parecia o azeite um pouquinho na mão de cada um pozinho um pouquinho na mão dele. Mas na mão dele parecia que ele tinha mergulhado assim. Deus quis tocar ele. Talvez por ele ser de outra religião, não sei. Mas foi algo impressionante. Daquele jeito eu nunca vi. E também a primeira vez que Deus falou para mim ministrar na minha igreja, eu lembro, filho de um pastor, nós saindo da igreja, a luz como fala, do poste estava apagada, mas mesmo apagada ele mostrou a mão dele, estava forrado, no escuro. Eu fiquei admirado, no escuro deu para ver, porque o certo é na luz, na claridade que você vê bem, porque é um pó brilhante, mas como a mão dele estava muito forrada, até no escuro deu para ver. Isso que eu quero orar por você. Eu quero esse azeite, esse pó de ouro, rosemary, vai aparecer. Ah, xararabaxá. Então feche seus olhos. Eu quero que você se conecte comigo. Se você puder estar num lugar que dá para fechar os olhos, feche os olhos. É claro que se às vezes a pessoa estiver dirigindo, às vezes está no trabalho, não sei onde está. Mas se você está em casa, se você pode fechar os olhos, você fecha. E no momento que você puder orar em língua, você ora. Se você tiver vontade de chorar, você chora durante a oração. O problema é que às vezes a pessoa se segura, às vezes tem vontade de chorar, não chore, tem vontade de rir, não ri, tem vontade de gritar, não grite. O que você sentir, você deixa fluir. Se for chorar, chore, se for rir, dê risada, mas deixa fluir. Oh, xararaba, cantaraba, xara. Eu quero visão, uma visão, Samuel. E também alguns vão receber visões. Choraba, cantaraba, choraraba, choraraba, xá. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai liberando uma unção profética, meu Pai. Vai liberando, meu Pai, uma unção profética. Vai liberando visões, profecia, palavra de conhecimento. Abre a audição. Oh, papai, que ele leve essa pessoa para o sobrenatural e para o profético. Que ele sinta o perfume da unção. Que ele sinta o cheiro da unção, da presença do teu Espírito, meu Pai. Oh, alabaxá, alabacanta, alabaxá. A unção profética já está caindo sobre você agora. Comece a orar em línguas agora. Choraba, canta, lava, xala, lava, canta, lava, xala, lava. Pai, transfere a unção, tudo que o Senhor tem dado para a minha vida, transfere em dobro para a vida de cada um que está aqui agora. Vai transferindo mais fogo, mais glória, mais poder. Vai transferindo o óleo da alegria. O óleo da alegria vai batizando. Que esse irmão sinta uma alegria sobrenatural vindo sobre ele para curar suas emoções, para curar sua mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder de Deus vai entrando na vida dele. Línguas de fogo, renove as línguas agora, dê novas línguas para ele agora, agora. Alabalalabaxola, labacanta, labaxola, labacanta, labaxô. Em nome de Jesus, vai recebendo o óleo fresco do Espírito Santo está caindo sobre você.
que uma onda de eletricidade venha, comece a entrar pelas pontas dos dedos, comece a entrar pela sola dos pés, o poder do Espírito Santo começa a passar pelo seu corpo como onda de eletricidade, como fogo. Oh, aleluia! O azeite está caindo na sua mão, vai derramando sinais na mão, meu Pai. Azeite, 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 pó de ouro nas mãos, na cabeça, na roupa, vai liberando, meu Pai. Oh, alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora, alaba. Libera as línguas, fala em línguas com ousadia, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, 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 fogo. Vai recebendo poder, vai recebendo unção, mais unção, unção para transferir, uma unção profética. Deus está te levando para uma nova dimensão, para o sobrenatural, em nome de Jesus. Abra sua mente e seu coração para receber tudo que Deus tem derramado agora. Alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora. Receba o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito Santo. Azeite, pó de ouro, onda de poder, em nome de Jesus. O Espírito Santo sopra sobre você agora. O Espírito Santo sopra sobre você agora. Oh, alaba, chora, alaba, canta. Mais unção, mais poder, mais glória, mais fogo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, alalaba, alalaba, shola, alalaba, canta, alalaba, xala, alalaba, xala, alalaba. Oh, Deus fala que foi Ele que te escolheu. Alaba, xala, alalaba, xala, alalaba. Ninguém pode impedir do seu ministério crescer, de avançar, porque é Ele que te escolheu. No lugar da vergonha vai vir dupla honra. No lugar da vergonha vai vir dupla honra. No lugar da vergonha vai vir dupla honra. Receba a unção do Espírito. Mais fogo, mais eletricidade, mais alegria. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Receba mais. Receba mais. Mais. Pó de ouro, multiplique nas mãos azeite. Algo dentro de você está fluindo. É o rio de águas vivas. Em nome de Jesus. Olhe para suas mãos agora. Procure nas suas mãos, vê se apareceu pó de ouro, azeite. Mesmo se apareceu numa pontinha de dedo. Escreve aí, apareceu nas minhas mãos. Tem um irmão que está testemunhando que está aparecendo para ele até hoje. E ele assistiu a live, não foi nem ao vivo, mas você que está ao vivo é mais forte ainda. Mas ele assistiu depois e ainda recebeu. Procure aí se apareceu pó de ouro. Quem sentiu fogo, eletricidade ou alegria, escreve aí o que você sentiu. Se você sentiu algo, todo mundo que está aqui na live recebeu, sentindo ou não sentindo. Eu expliquei isso na live. Nós recebemos pela fé, mas é claro que tem alguns que sentem já na hora da oração, mas pela fé. Marilene diz que está aparecendo glitter. Oh, aleluia, mais, Senhor. Multiplique isso. Mais. Escreve aí o que se apareceu na mão, pó de ouro. Lavinha, eu senti eletricidade, mais eletricidade na Lavinha, Senhor. Mais eletricidade, ela sentiu eletricidade. Mais eletricidade. Vamos orar comigo, paz, irmão. Mais eletricidade, mais fogo, mais unção. Pode escrever quem sentiu algo, ou na hora da oração, se na hora que você estava orando em língua, sua língua mudou. Mão direita, apareceu na mão direita como se fosse glitter. Mais, Senhor. Ó, tá aparecendo pó de ouro, azeite. Oh, choraraba, choraraba, cantaraba, chá.
Sentiu alguma coisa, vontade de chorar? Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Declaro que todos esses que estão na live... Rosemary, falei em línguas. Você já falava em línguas, Rosemary? Eu falou pela primeira vez. Rosemary falou disso, eu falei em línguas. Só me responde se você falou pela primeira vez. As pontas do dedo, Valdene, como óleo. Oh, mais óleo. Assim que começa, às vezes começa na ponta do dedo como óleo. Mais, Senhor. Ó, Deus está operando. Oh, nós estamos conectados com o poder do Espírito Santo. Que em nome de Jesus o poder do Espírito Santo venha com mais força na sua vida agora. Que onda de poder, que onda de eletricidade, azeite da alegria, pó de ouro, azeite venha com mais força na sua vida agora, em nome de Jesus. Receba! Oh, xaraba, xararaba, canta labaixô. Xararaba, canta labaixá. Rosemary disse que já falava, que ela disse que colocou em língua, mas fluiu mais, né, Rosemary? Fluiu mais forte. Oh, alabaixô, alaba, canta alabaixô, alabaixá. Oh, aleluia. Entenda só, cada live que nós estamos fazendo, não todas as lives, mas a maioria das lives nós oramos por ativação. E tem irmãos que estão sendo ativados. Tem uns que já sentem o efeito na hora da live, tem uns que estão vendo o resultado depois. Recebi uma língua nova há alguns dias, glória a Deus. Tem uns que estão sendo renovados com línguas novas, alguns com dons que começam a se manifestar. Dons que não manifestavam e começam a se manifestar. Hoje nós oramos por sete unção, 7 dons. E com certeza algo vai acontecer na sua vida. Não foi em vão. Não foi em vão. Algo vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Daqui a pouco vai entrar o programa que nós fizemos sábado, 8 horas da noite, eu não sei nem que hora é agora, mas 8 horas vai entrar o programa Ministério de Milagre que eu fiz com o apóstolo Mário. Podercast número 28. E já está marcado para mim realizar o Podercast número 29, segunda. Parece que eu oro meio mecânico, não sei, mas estou orando mesmo assim. Continue mesmo assim. Continue. A batalha está na mente, mas continue mesmo assim, Mateus. Senti uma coisa boa, Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós queremos divulgar isso sobre oração em línguas, unção, dons. Sobre isso que muitas vezes em muitos lugares tem igreja que não falam. Tem lugares que até falam, mas tem lugares que não. Imagine só esse Brasil. Eu já estive no Nordeste, já estive no interior do Nordeste fazendo a obra. Já estive no estado do Rio Grande do Sul fazendo a obra. Já estive em alguns lugares no interior de São Paulo. Eu sei que tem lugares carentes de um ensino. E nós podemos levar esse ensino através do nosso canal e através do programa Podercast. E agora esse novo programa Semeando Vida no Espírito, que é para falar das chaves espirituais. Então, fique à vontade se você quer ser um patrocinador. Nosso Pix está aqui embaixo. E assista a live, quem não assistiu ainda, live Provisão Sobrenatural através da oração em línguas. Está aqui embaixo o segundo link também. Irmãos, foi muito forte. Mariane, pó de ouro nas pontas dos dedos. E linguagem nova. Oh, glória. Recebeu 2 coisas. Ministrei minha cura de inflamação de urina como remédio. E não surgiu efeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda inflamação saia da sua vida. Recebi um renovo na ponta dos dedos como grite. Ela recebeu um renovo e na ponta dos dedos como grite. Deus operando. E aquele irmão que estava com problema de gagueira, seja curado agora. Eu orei para um rapaz lá na Argentina que era gago. Lá tem outro nome. Tartamudo, se eu não me engano, com a pessoa que é gago. E ele foi curado. Você receba a cura aí em nome de Jesus. Pessoas testemunhando aqui na live. Meu Deus. Muito forte. Eu quero, irmãos. Nós estamos terminando. Essa live foi até maior do que as outras. Eu também recebi no dedo indicador como grite. Olha, glória a Deus, muita gente. E alguns irmãos, explicar, às vezes começa bem pouquinho hoje, e às vezes no outro dia, você põe a mão amanhã no sol, se tiver sol, né? Hoje em São Paulo estava nublado. Às vezes no outro dia que aparece muito, acontece isso engraçado. Às vezes no dia aparece pouco e no outro dia aparece muito. Então às vezes acontece isso, ou mais tarde multiplica. Que bênção. Então eu quero, imagine só, irmãos, Deus
Deus abençoando nós aqui em live, cada um numa região de um estado. Teve irmãos aqui que já estavam na Espanha. Eu quero receber o dom de cura divina. Amém. Amém, Samuel. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Assiste a live, Samuel, se você não assistiu ainda, a live que eu falo da cura divina e oração em línguas. Está aí nos vídeos ao vivo. Eu estou pensando de fazer um grande evento para nós ministrar pessoalmente e presencial. Ó, Portugal, Lavínia, está lá em Portugal. Então, imagina só, em vários lugares do Brasil e de outros países. Tem esse irmão de Portugal, tem uma irmã da Espanha que também sempre está acompanhando a live, tem uma da Colômbia que está sempre acompanhando a live. Imagina, nós vamos fazer algo pro Tocantins, José Ferreira, Samuel Francisco, primeira vez na live. Ô Samuel, que Deus abençoe. Nós temos várias lives aí, e nós temos uma live que nós falamos de cura divina. Eu conto o meu testemunho, cura divina e oração em línguas. Você procura na aba ao vivo, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu estou muito feliz pelo que Deus fez. Ceará, que bênção. Ceará. Olha, muita gente, em vários lugares, sendo tocado por Deus através da internet. Isso é uma bênção. E Deus quer fazer muito mais. Um dia eu quero marcar, nós encontrar num lugar. Valdene, Ceará, primeira live ao vivo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que assunção que vocês receberam. Quem recebeu sinais como pó de ouro, azeite, eletricidade, fogo, renovo, em nome de Jesus, eu declaro que vai multiplicar, vai cada dia ficar mais forte. Visões, revelações, dons. Você vai sentir a diferença a partir de hoje. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Receba em nome de Jesus. Samuel diz, eu tenho um sonho, glória a Deus. É algo tremendo que Deus está fazendo. Deus está ativando muita gente nas lives, desde quando eu comecei. O canal já tem mais de 2 anos, o programa Podercast vai fazer 2 anos em julho. Podercast eu trago homens. Amém, assim seja. O programa que eu trouxe o sábado, que eu gravei, que vai entrar no ar 8 horas, é um apóstolo usado em milagre. O que eu quero gravar segunda, já está agendado, e se eu quiser abençoar, fazer parte disso, é um apóstolo usado em cura e milagre, ministério de anjo. Eu vou, aí você quiser me ajudar a pagar o horário do estúdio, vai ser segunda que vem. Eu vou gravar com ele e entra terça no canal. Então, esse programa Podercast tem 2 anos, mas as lives, se eu não estou enganado, eu comecei nesse ano e já tem muito resultado e muito testemunho, graças a Deus. O Podercast também já tem muito resultado, mas é mais antigo, né? Vai fazer 2 anos em julho, acho que 2 anos de programa, mas a live ao vivo foi esse ano. Acho que eu comecei em janeiro ou fevereiro e Deus já está abençoando bastante. Eu não lembro, faz pouco tempo que eu comecei a live. Eu vou até ver a data exata, se foi janeiro mesmo, mas não tem 6 meses da live ao vivo. Então, que Deus abençoe a todos. Agradeço a todos os irmãos que estão ao vivo. Em nome de Jesus, se essa live tocou a sua vida, se você acha que algum irmão vai ser abençoado assistindo essa live, manda essa live para ele. Então, que Deus abençoe, aonde você estiver no Brasil e fora do país. Deus abençoe e a Assunção vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus.